Boa noite, galerinha da Vital. Então vamos começar a aula de hoje, ó. Vou colocar aí para você doença pulmonar obstrutiva crônica. A doença pulmonar obstrutiva crônica é o DPOC, para ficar mais fácil aí, ó. A gente coloca como DPOC para ficar fácil para você falar, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Vamos lá. A doença pulmonar obstrutiva crônica é composta de duas doenças. Então veja, são duas doenças em um nome só. Quais são essas doenças? É o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Vamos começar então falando da bronquite crônica. A bronquite crônica, a palavra crônico quer dizer que é algo arrastado, que geralmente não tem cura. É diferente de agudo. Na nossa área, na área da enfermagem, na área da medicina, tem duas palavrinhas que a gente usa para a doença: agudo e crônico. Agudo é algo que está acontecendo agora. Por exemplo, uma gripe. O coronavírus, ele é agudo. Ele está acontecendo neste momento. A palavra crônico significa algo que é arrastado, geralmente não tem cura, a pessoa vai viver com aquilo para sempre. Um exemplo de doença crônica é o diabetes. Outro exemplo é, por exemplo, hipertensão. Hipertensão é uma doença crônica, ela não tem cura. Mas como a aula hoje é de DPOC, esta doença que eu tenho, a bronquite crônica, a palavra crônica significa que não tem cura, que a pessoa vai ter essa doença para o resto da vida, ok? Geralmente a bronquite crônica, ela acontece no idoso, tá? Ou pessoas com mais velhas, né? A bronquite crônica não é a aguda que acontece na criança. Na criança, ela é aguda, ela tem cura. Nesta que nós estamos estudando hoje, ela não tem cura, só tem tratamento e acompanhamento, tá? A bronquite, ela se caracteriza pela ite. Tudo que termina em ite, dor, calor, rubor, edema, é uma inflamação. Esta inflamação, ela acontece aqui, ó, dá uma olhada, no brônquio. Dá uma olhadinha aí no brônquio. Vamos comparar aí, ó, que nós estudamos, ó, traqueia. A traqueia, ela se bifurca nessa parte que é o brônquio, e este brônquio, por onde passa o oxigênio, ele pode ficar inflamado. Então, veja aí na imagem que eu tenho um brônquio normal de um lado, e do outro lado eu tenho um brônquio que está com inflamação. Então, de um lado, o brônquio normal, do outro lado, o brônquio que está com inflamação. Veja que do lado que está a inflamação, é difícil, o espaço é pouco, é difícil do oxigênio passar. Então, eu tenho que entrar dentro dos pulmões o oxigênio, sair o gás carbônico. Mas como o espaço está muito pequenininho, como esse espaço é muito pequenininho, não tem como o oxigênio passar direito e a pessoa sente dispneia, que eu já vou falar mais à frente do vídeo, tá? Então, ó, vou mostrar agora esta imagem do pulmão. Seguir, olha a imagem que eu coloquei do pulmão. O pulmão, ele tem essa parte preta. Tudo que é preto no pulmão é ar. Tudo que é preto no pulmão é ar. Isso significa que essa parte preta não é que está anormal, esse raio-x está normal. Como esse raio-x está normal, ele não tem nenhum problema nesta imagem, tá? Essa parte branca aí, ó, é o coração. Essa parte, tá vendo? Mais para a esquerda é o coração. E aqui eu tenho, ó, a traqueia também, ó, essa parte de cima, a traqueia e o pulmão. Professor, eu não tô vendo o brônquio aí. Não dá para ver o brônquio no raio-x. Não conseguimos ver o brônquio no raio-x. Então isso é um raio-x normal. Esta imagem é de um raio-x normal que entra bem o oxigênio e sai o gás carbônico. Outra imagem que eu vou colocar aí para você é do diafragma. Olha o diafragma, né? O diafragma é essa parte branca que está abaixo do raio-x. Volta no raio-x, dá uma pausa no vídeo para copiar, coloca aí, volta para você aprender. Essa parte de baixo, abaixo do coração, que parece um coco de ponta cabeça, né? Parece dois cocos de ponta cabeça. Isso é o diafragma.
Essa outra imagem mostra o músculo diafragma que está embaixo. Ele separa o tórax do abdômen, ó. Para cima é tórax, né, a região do pulmão, para baixo é o abdômen, parte inteira, tudo embaixo tá lá, o estômago, o intestino que a gente já estudou, tá? Outra parte que nós estamos vendo aí, ó, é o catéter de oxigênio. Então o paciente está recebendo oxigênio, né, que eu falei com vocês, tá? Então, ó, vou colocar esse slide aí para você, que é o resumo da doença pulmonar obstrutiva crônica. É o primeiro slide, tá? Então olha aí o primeiro slide aí para você. Dá uma pausa, copia aí o primeiro slide. Outra imagem aí do pulmão. Outra imagem do pulmão. Para você ir se habituando aí a visualizar os pulmões. Aí eu passei, olha o que acontece aqui, ó. Nós usamos este aparelhinho que vem no dedo, ele mede a quantidade de oxigênio. Então ele é o oxímetro, oxi de oxigênio, metro de medida, ele mede a quantidade de oxigênio. Então veja aí na imagem que a saturação é a SpO2, anota aí, SpO2. SpO2 é a saturação de oxigênio. Olha aí o aparelhinho, tá vendo que está saturando 98%? Está normal. Porque o normal da saturação é de 92% até 100%. O normal da saturação é de 92% até 100%. Então esse paciente da imagem aí, ele está normal. O que é essa saturação? Lembra que o sangue, olha a imagem aí do sangue, da bolsa de sangue. O sangue, ele é avermelhado graças às hemácias. Então as hemácias são as células que carregam o oxigênio. Então olha para a imagem da hemácia carregando junto aqui, ó, o oxigênio. Quando esse aparelhinho ele passa na mão, ele mede a saturação de oxigênio. Se eu falasse para você assim, ó, eu tô saturado de você, eu tô saturado de você. O que que esse saturado, saturação significa? Cheio, ó. Eu tô cheio de você, eu tô cheio disso. Então saturação de oxigênio significa a hemácia que está cheia de oxigênio. A hemácia que está cheia de oxigênio. 100% é tudo. Todas as hemácias estão cheias de oxigênio. 0% ia ser nada. Nenhuma hemácia com oxigênio, o paciente ó, estaria evoluindo para óbito. Então 100% é o que você está agora. Você está normal de oxigênio, quantidade de oxigênio, ok? Aí eu vou colocar mais um slide aí, ó. Ela é caracterizada por obstrução dos brônquios, inflamação desses brônquios, né? Tenho aí também uma hipersecreção, muito muco, né? O muco também atrapalha a passagem do ar, tá? Agora então eu vou falar do enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, que faz parte da bronquite crônica. O enfisema pulmonar, vou colocar o slide aí para você, ó, é o endurecimento progressivo da parede do pulmão. O pulmão, ele perde a elasticidade. Isso é complacência, a elasticidade, ó. Toda vez que você respira, enche de ar o pulmão, ele é elástico. Quando você expira, solta o ar, o pulmão diminui. É como se fosse uma bexiga, ó. A bexiga, ela enche de ar, ela estica, né? Então o pulmão também é como se fosse uma bexiga, ele estica. E a bexiga solta o ar, a bexiga diminui. Enche a bexiga, o pulmão enche de ar, inspiração. Solta aí o ar da bexiga, o pulmão exala o gás carbônico, então a expiração, tá? Esses são dois pulmões que eu vou colocar aí no vídeo também, que é um pulmão normal, e aí do outro lado está um pulmão, por exemplo, de quem trabalha com carvão, de quem trabalha com poeira, ou o pulmão de um fumante. Veja que um comparado com o outro é mais escuro, ok? Causas comuns de DPOC. Anote aí você que não anotou a aula de ontem. Causas comuns de DPOC. Vou colocar para você aí na tela, ó.
Ocorre com maior frequência nos homens, né? Pessoas que tiveram tuberculose. A tuberculose é uma bactéria no pulmão, uma bactéria no pulmão. Essa bactéria no pulmão destrói as paredes do pulmão, né? Então a tuberculose, ela também pode levar ao DPOC, né? Exposição à poeira, exposição ao fumo, tabagismo são causas de DPOC. Trabalhadores de minas de carvão, quem trabalha com agrotóxico, pintura, solvente, também são causas de doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha essa imagem do enfisema. Enfisema, ó, bronquite. O nome é fácil, gente. Bronquite acontece nos brônquios. O enfisema pulmonar acontece com o pulmão duro e olha a comparação de um alvéolo normal. Olha um alvéolo normal aí. O alvéolo normal, ele parece umas casinhas de abelha. Parece umas casinhas de abelha, tudo certinho, né? Os alveolinhos que eu desenhei para você na outra aula. Dá um ligue lá na outra aula. Agora, no enfisema pulmonar, destrói o alvéolo. Destrói, ó, o buraco, forma esses buracos aí no pulmão. Como forma o buraco no pulmão? Ó, difícil a troca gasosa. O que é troca gasosa? Entra oxigênio, sai o gás carbônico. Trocas gasosas. Entra o oxigênio, sai o gás carbônico. Então essa imagem deu para a gente ver aí bem legal. Então, o que é o normal da saturação? O normal aí, ó, o normal da saturação é de 92 a 100%. Bate um print, bate uma foto, anota no caderno. Importante, isso você vai usar o resto da vida. Saturação de oxigênio que a gente vê com o aparelhinho chamado oxímetro, isso mesmo. Então veja, ó, o valor normal é de 92 a 100%, tá? Então veja, a quantidade de hemácias que levam este oxigênio. Outra coisa aí para o diagnóstico. O paciente tem dispneia. Dispneia é dificuldade para respirar. Lembra que na outra aula eu falei assim, ó, o normal da frequência respiratória do adulto é de 12 a 22 movimentos respiratórios por minuto. De 12 a 22 movimentos respiratórios por minuto. Então a gente pega nosso reloginho, pega um relógio e você vai contar quantas vezes o paciente respira dentro de um minuto. E aí, se ele respira de 12 a 22, está normal. O que é uma dispneia? O paciente está respirando, por exemplo, muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Ah, professor, quando eu subo uma escada, eu fico respirando assim, mas a gente respira muito durante um período muito curto. Se ele respira durante muito tempo com dispneia, dificuldade para respirar, pode levar a uma parada cardíaca. Então a gente viu, professor, por que vai parar o coração? Porque ó, o pulmão vai parar. Nós precisamos dos músculos para a contração aí da inspiração e expiração. Então, se esses músculos cansarem, vai ter parada respiratória e levar uma parada cardíaca. Outra coisa, hipercapnia. Hipercapnia. Hiper significa muito. Então, hipercapnia significa que tem aí, ó, muito CO2, muito gás carbônico na circulação. E isso é ruim, isso é tóxico para o paciente, tá? Hipersecreção eu já falei para vocês, inflamação é excesso de inflamação, leva ao muco, é o catarrinho, é o ranho, né? Esse muco atrapalha a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. E estreita a via aérea. A via aérea que era para estar toda a parte do brônquio era para estar aberto, ele estreita, ele se fecha, né? Tenho também diminuição da complacência, já falei para você que é a diminuição da elasticidade, uso de músculos, né? Você começa a reparar que o paciente ele usa muito a musculatura para respirar. Você nem pensa para respirar, é automático para você, mas para ele não, ele vai ter que respirar mais rápido, né? Às vezes bate a asa do nariz, né? Eu fiz para você, ó. Esse batimento de asa do nariz significa que está forçando para respirar, tá? Forçando demais
para respirar. Forçando demais para respirar. Então, sintomas, mais sintomas aí, ó. Quais são os sintomas que o paciente vai sentir, né? Dispneia aos esforços. O que é dispneia aos esforços? Se eu falo para você, ó, vamos subir aí até o terceiro andar aí da escola vital. Você vai subir até o terceiro andar, é normal você ficar cansado. Agora, o paciente que ele tem DPOC, só dele subir a primeira escada ali, o primeiro andar, ele já está muito cansaço, dispneia aos esforços. Ortopneia. Ortopneia é a necessidade de ficar sentado para respirar. O paciente fica sentado, ele respira bem. Quando deita, quando abaixa o decúbito, ele sente essa dificuldade para respirar, né? Hemoptise. Hemoptise, tá no slide. Volta lá e você já anotou. Que é sangue no escarro. Sangue no escarro chama hemoptise. Expectoração, você já teve, eu já tive, que é a saída de secreção do catarro, do ranho, do muco. E aí tá um quadro resumo para você. O quadro resumo, ele é 3 sinais e sintomas do DPOC que são importantíssimos. Então esse slide é muito importante, tá? Esse slide ele fala o seguinte, ó, pacientes com DPOC, eles têm hipoxemia. Hipoxemia. Hipo é para baixo. Hipo é para baixo. Oxi é oxigênio. Mia, tudo que termina em mia é relativo ao sangue. Exemplo, hipoxemia é baixo oxigênio no sangue. E isso é muito ruim. Hipoxemia é isso. Tem outra palavra que você conhece, né? A Célia deve ter comentado, glicemia. Quando eu faço a glicemia capilar, que é o famoso exame do diabetes, né? A glicemia, ó, glice significa glicose, mia é relativo ao sangue. Então quando junta tudo, ó, glicose no sangue. Então tudo que termina em mia é relativo ao sangue. Hipercapnia. Hipercapnia. Hiper é para cima. Então eu tenho um excesso de gás carbônico no sangue. E diminuição da complacência pulmonar, que é pulmão duro. Pulmão duro. O pulmão tá duro, perdeu a elasticidade, ok? Vamos pro próximo aí. Tratamento. O tratamento desses pacientes tem muitas coisas. Lembra que eu falei que é uma doença crônica? Não é um tratamento para a cura, é um tratamento para a melhora, é um tratamento para a pessoa ter uma melhora na qualidade de vida, tá? Então aí, ó, oxigenoterapia. Nós vimos na imagem aí, ó, se eu não colocar aqui, eu coloco no final do catéter de oxigênio. Esse paciente vai receber oxigênio. Tem pacientes que vão receber esse oxigênio o resto da vida, ter que levar um cilindro de oxigênio para casa. Você já deve ter visto na rua aí alguém que às vezes tem o oxigênio, a pessoa está na cadeira de rodas, né? Corticoides, lembra? Tudo que termina em zona, dexametasona, prednisona, prednisolona, todos esses medicamentos são corticoides, anti-inflamatórios potentes. Tem os anti-inflamatórios comuns que você já tomou aí na vida, por exemplo a dipirona, que é um AINE, tem o diclofenaco. Broncodilatadores, esse é importante, grifa aí, ó, broncodilatadores. Você teve na aula de farmaco, hein? Você teve na aula de farmaco. Pensa o seguinte, ó, broncodilatadores tem 2 principais que a gente usa na inalação. Um é o Berotec, outro é o Atrovent, mas lembra que no hospital usa-se os nomes aí da substância. O fenoterol é o Berotec, que são 5 gotas em média, tá? Claro que o médico que vai prescrever, se ele vai querer 3, se ele vai querer 7, mas ó, a média é número mágico, é 5 gotas, tá? Porque ele causa taquicardia como efeito colateral. E o Atrovent, que é o ipratrópio. Ipratrópio. Tá lá no seu caderno de farmácia, eu nem vou colocar aqui. Ipratrópio, que geralmente são 40 gotas, mas também segue a prescrição do médico, tá? Que são medicamentos inalatórios, tá aí no slide, e tratamento, que é a interrupção do tabagismo, também é importante. Cuidados de enfermagem para este paciente grave. Então, ó, cuidados de enfermagem para o paciente grave. Cuidado com a oxigenoterapia. O que você tem que tomar de cuidado aí? Vai anotando, ó. Acho que isso eu não falei ontem não. Então você que tá ó, só moscando aí, ó, presta atenção, anota para a aula de hoje para você me mandar aí até amanhã às 18.
Cuidados com a oxigenoterapia. Gente, tá lá o fluxômetro. Vamos ver se dá tempo de eu colocar um fluxômetro aí pra você. Fluxômetro é aquele aparelhinho que você viu lá no laboratório de enfermagem ou que você já foi no hospital. Quando você faz inalação, tem aquele aparelhinho que tem uma bolinha, né, que liga lá e sai o arzinho. Aquele arzinho é oxigênio, não é arzinho. Lembra, nós respiramos no nosso meio ambiente 21% de oxigênio, não é 100%. 21% de oxigênio. E esse aparelhinho chamado fluxômetro, ó, fluxo, né? Fluxo, lembra de fluxo, né? Lembra de fluxo, fluxômetro. O fluxômetro, ele mede a quantidade de oxigênio que nós vamos dar para o paciente aí. E aí, não pode ficar aumentando aquilo. Se tá lá 2 litros por minuto, deixa no 2. Se tá 3 litros por minuto que o médico prescreveu, deixa no 3. Não pode ficar aumentando, diminuindo à torta e à direito, tá? Lembra que os antigos falavam que tudo que é demais faz mal? Não pode dar oxigênio em excesso se o paciente não estiver precisando, principalmente o paciente com DPOC, tá? Se é 2 litros, tem que manter 2 litros, você não pode ficar aumentando não. Aí tá no slide, ó, não elevar porque pode causar parada respiratória. Manter o decúbito elevado, lembra dos decúbitos lá, ó, então pra você reprisar, ó. Quando o paciente tá assim, ó, a gente diz que esse é o decúbito 90 graus. Sentadinho, ó, do jeito que eu tô aqui, ó, sentadinho. Decúbito 90 graus, que é o decúbito de Fowler. Decúbito de Fowler é o decúbito sentado, é o decúbito 90 graus. Se ele tá assim, ó, inclinado, ó, vou ficar aqui pra você, mais relaxado, né, mais pra trás. Esse é o decúbito, olha pra cá como é diferente, ó. Decúbito 45 graus. O decúbito 45 graus é o decúbito de semi-Fowler. Semi-Fowler, decúbito 45 graus ou semi-sentado, é a mesma coisa, tá? Então mantém esse decúbito elevado. Às vezes você vai ver também o paciente receber inalação só com soro. Essa inalação só com soro é para fluidificar as vias aéreas, para deixar o catarro, o ranho, essa secreção mais fácil de ser expelida, tá? Suporte ventilatório, CPAP e BIPAP, também se eu não colocar aqui agora, ó, eu vou colocar aí o CPAP e o BIPAP, senão ele vai estar aqui, ó, CPAP. CPAP vem do inglês isso aí, gente, que é Positive Airway Pressure Central. Ó, que chique, falando inglês, hein, que coisa chique. Que é pressão positiva nas vias aéreas. Eu devo ter falado até errado aí, né? Nem vai, você que sabe inglês aí, nem vai procurar que tá tudo errado. É o seguinte, ó. É pressão positiva. Coloca a máscara no paciente, conforme você viu aí na figura. Coloca a máscara e joga um vento. Joga uma pressão. Não é ventilador mecânico, não estamos estudando ainda ventilador mecânico. Isso é uma pressão positiva nas vias aéreas, CPAP e BIPAP, tá? O outro BIPAP é de bilevel. Isso aí significa 2 níveis, né? Ele fica mandando um vento. Sabe quando você está andando de moto, que vem aquele vento na sua cara? É a mesma coisa. É uma pressão positiva para ajudar a bexiga do pulmão a aumentar o volume e ter mais troca gasosa, tá? Então ele usa muito CPAP. Higiene brônquica, usando tapotagem, manobra de higiene respiratória, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa, que é o seguinte, estimular o paciente, mesma coisa não, estão relacionados, tá? Falei errado. Estão relacionados. É o seguinte, estimular o paciente a ter a secreção. Então se ele está com catarro, às vezes o paciente fica lá envergonhado, com aquele catarro preso, não quer fazer barulho, e ao contrário, tem que expectorar esse catarro. Então tem que estimular a tossir. Tem que estimular a tirar esse catarro e ele a cuspir esse catarro para limpar as vias aéreas. Então é isso que o slide está falando aí para vocês, tá? Então eu sei que agora vai estar aparecendo aí o CPAP e esse é o cateterzinho de oxigênio. Veja, sinusite, gente, nós temos um espaço aqui dentro do crânio. O nosso crânio, o osso, né? O osso do crânio, se der eu vou colocar o osso do crânio aí, ó. O osso do crânio,
ele tem uns buraquinhos, ele é tipo chocolate soufflé. É isso mesmo, é tipo um chocolate soufflé e tem uns buraquinhos no crânio. Vou ver se eu consigo colocar aí pra você. Veja, esses buraquinhos do crânio, esses espaços, chama seio. Então a palavra sinusite vem desses espaços chamados seio, tá? Então na anatomia a palavra seio significa espaço. Por exemplo, né, o seio, ele é o espaço entre as mamas. Tem uma mama de um lado, uma mama de outro. O seio é esse espaço entre as mamas. O nosso aqui, ó, eu tenho seios da face no nosso crânio. E esses seios da face pode encher de catarro, de bactérias, de vírus e causar sinusite, que causa muita dor. Então tem uma doença que é a sinusite crônica. O que é sinusite crônica? Algumas pessoas vivem com estes seios, vira e mexe, esses seios tem bactéria, tem secreção, isso dói muito. A pessoa fica com dor de cabeça aqui frontal, né? Lembra? Osso frontal, dor de cabeça. Nessa parte aqui também dói muito, nessa parte da face, porque tá cheio de micro-organismos. Dor, calor, rubor, edema. Você não vai esquecer disso nunca mais. Então veja, tá cheio. Esse paciente não melhora sem passar com o médico. É preciso muitas vezes que o médico vai passar para esse paciente um antibiótico para matar essas bactérias que estão aqui nos seios. Então sinusite ela é incapacitante, não é aquela dorzinha, cefaleia fácil. Dói muito, deixa o paciente debilitado. Qual é o tratamento? Muitas vezes hidratação e antibióticos que o médico vai passar para esse. Bactéria nova também, pneumonia. Olha um raio-x normal, lembra aí raio-x normal. Essa parte preta, ela está normal, a parte preta significa que tem oxigênio aí nos pulmões, tá? Agora, vamos comparar um paciente com pneumonia. Olha essa imagem. Tá vendo essa parte branca que está no raio-x, ó, que não tinha? Vou ver também se eu consigo colocar aqui, ó. Essa parte branca não é normal. Esse branco, anote aí. Esse branco, ele pode ser pus, esse branco pode ser bactéria, esse branco pode ser sangue, esse branco pode ser água, líquido ali. Lembra que o sangue é 70% água? Essa água saiu ali para o pulmão. Então eu posso ter nesse paciente uma pneumonia. A pneumonia nada mais é do que bactérias ou vírus nesta parte do pulmão, deixando ele branco, e esta parte não está tendo troca gasosa. Essa parte que está branca, ela não tem troca gasosa. Veja, por exemplo, é o que acontece, tem um pouco a ver com a aula de hoje, né? Mas eu vou falar mais na aula de semana que vem, eu vou falar do Covid também, só que o Covid pega aí o pulmão inteiro, tá? Mas veja que nessa parte é uma pneumonia, tá? Essa pneumonia pode ter sido uma bactéria, um vírus, um fungo, um micro-organismo que está fazendo dor, calor, rubor, edema numa parte do pulmão. E nessa parte não tem troca gasosa. Então o paciente na pneumonia também vai sentir o quê? Dispneia, dificuldade para respirar, ou respira muito rápido. Respirar muito rápido é taquipneia. Taquipneia é respirar muito rápido. Ou respira muito devagar, bradipneia. Lembra que eu falei? Volta no vídeo da brad, fala devagar. Então veja que este que respira rápido devagar tem um problema ali pulmonar, que é a pneumonia. Gente, tratamento para pneumonia. Pneumonia não passa assim, às vezes, sozinha. Precisa também passar no médico, muitas vezes vai passar um antibiótico, se for uma bactéria, vai passar o antibiótico para o antibiótico destruir estas bactérias contra a bactéria, para que esse pulmão melhore e o paciente volte a ter um pulmão preto ali com esta imagem do raio-x, né?
preta, que é normal, entrada de ar, saída do gás carbônico, tá? Vale os mesmos cuidados do DPOC. Professor, e o cuidado de enfermagem para este paciente com pneumonia está no hospital? Mesma coisa, decúbito elevado, oxigenoterapia, hidratação é importante para o paciente. Quanto mais hidratado, mais fácil de fluidificar as vias aéreas. Decúbito lá, ó, sentado ou semi-Fowler, né? Precisa manter esses cuidados com o paciente. E outra coisa aí, para fechar a aula de hoje você sabia que pacientes pós-cirurgia, pacientes que vão fazer uma cirurgia, seja lá o que for, cirurgia, sei lá, colocação de prótese na mama, a pessoa que vai fazer cirurgia tem que deambular o mais rápido possível. O que isso significa? Às vezes você pensa assim, eu vou trabalhar no hospital, o paciente acabou de sair de uma cirurgia, ele vai ter que ficar deitadão, paradão lá até 2 dias, 48 horas. Não, pelo contrário. Esse paciente, se tiver tudo bem com ele, claro, se ele conseguir deambular, andar, a palavra é deambulação. Anote aí, deambulação. Esse paciente tem que deambular o mais rápido possível. Então você que está em quarentena aí, sabia que você tem que deambular, dá umas voltas pela casa aí, cara. Por que você tem que fazer isso? Porque quando o paciente deambula, expande melhor o pulmão. Como expande melhor o pulmão, evita desse pulmão ficar uma bexiguinha sem ar, e aí quem que vai acumular ali? Bactérias, vírus, e pode causar pneumonia. Então resume aí, professor, para eu anotar. O paciente, após cirurgia, tem que ser estimulado a deambulação pelo hospital, claro que você do lado dele. Às vezes até com oxigênio ou a fisioterapia vai estar junto. Estimulando a deambulação vai prevenir pneumonia hospitalar. Então, estimular a deambulação do paciente após cirurgia é uma prevenção para a pneumonia hospitalar. Bem, galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje, então vai lá a atividade. Eu mandei para você, mas lembrando, quero um resumo da aula de hoje até amanhã às 18 em ponto. Ó, mandou 18h05, já não vale mais não.